irmãos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria em receber todos hoje aqui na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Nossa gratidão em nome do Conselho, a todos que estão aqui conosco, nos visitando especialmente, e a você também que nos assiste de forma online, pela transmissão do Facebook. Que Deus possa estar abençoando também ricamente a sua vida e que você sinta o desejo também de estar conosco aqui de forma presencial. O Conselho agradece ao maestro e ao inspirador do Coral Mel pela abençoada presença entre nós e que leve nosso fraterno abraço à amada igreja e ao pastor Davi. Vou falar rapidamente o nome aqui dos integrantes: Márcio, Rosa, Sérgio, Maria, Neucino, Jussara, Suelen, Motomi, Américo, Ciro, Gláucia, Nelly, Pucci, Gilson, Lucas e Larissa. Acho que foram todos. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e o ministério também de vocês. Sou Tochinha, Luciana, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, também o seu ministério, como um dos nossos representantes também na Câmara Municipal. Muito obrigado. Pastor Hugo, muito obrigado. Leve o nosso abraço também ao Conselho de Arapoti. Pastor Hugo é pastor da igreja em Arapoti, com sua esposa Carmen. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito obrigado por ter aceito o conselho, o convite realizado para a comemoração do culto de aniversário, que é hoje, exatamente, completa 5 anos, foi ontem, né? Dia 10, nós completamos 5 anos de ordenação, de congregação. Então, que Deus abençoe ricamente a vida do pastor, da sua família e de toda a igreja. Na continuação, no próximo aniversário de programação, domingo dia 18, estará conosco o pastor Hermes Maia, professor do Seminário Teológico Presbiteriano de Jandira. Estejamos orando também por o pastor. No domingo, dia 25/12, será nosso culto de Natal. Aniversariante do mês, Giovana, completou mais um ano de vida, está aqui conosco. Que Deus abençoe, Giovana, muitas felicidades. Pauline, no próximo dia 15, e também a Jusileia, no próximo dia 24. Que Deus abençoe a todos. Semana de oração, Sr. Bolívar, de Londrina, a Kelly Perini, tratamento de quimioterapia, pela construção do templo, os cultos de aniversário, cultos de Natal e Ano Novo, pela nossa igreja mãe, pelo projeto do departamento de missão e pelos cultos em Londrina. Nessa semana estejamos orando pelos irmãos Tuti, Mari e Mari. Ontem, dia 10, tivemos o segundo culto da IER em Londrina. A partir de janeiro teremos cultos a cada 15 dias aos sábados. Olhe por este trabalho, pois a seara é grande, e participe também. A apresentação do Quarteto Somos Um, dia 16, na próxima sexta-feira, às 20 horas, o quarteto estará se apresentando na frente do Cicobi, da Avenida Arapongas, em frente a Pernambucanas, para ser mais exato. Quem puder, participe e prestigie. Leitura diária, passamos o uso dessa palavra para a nossa ministração e comunhão com Cristo. Missão Portas Abertas pela Igreja Perseguida, a Igreja Perseguida, 44ª país da lista dos perseguidos, é o Camões. Eu preciso de Deus comigo em cada situação para operar seu maravilhoso poder em minha vida. Fade, cristã perseguida em Camarões. Então vamos orar por este país que tanto persegue a vida daqueles que conhecem a Deus, aqueles que amam a Deus. Vamos clamar e interceder por este povo e também, ao mesmo tempo, agradecendo também por sermos ainda uma nação livre para pregarmos o Evangelho. Hoje é o terceiro domingo do Advento, é o período de 4 semanas. A gente se alegra com a primeira vinda de Cristo e antecipa com esperança a sua segunda vinda. Então este é um período onde prolonga-se antes do Natal. Faz parte do ano litúrgico desde o século VI. Que Deus nos abençoe. Pastor. Falou.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É uma alegria realmente muito grande nos reunirmos nessa noite como Igreja do Senhor, especialmente por celebrarmos os 5 anos da nossa igreja aqui em Arapongas. E eu tentei fazer uma pequena retrospectiva. No dia 26 de novembro de 2017, eu estive lá em Tibagi, conhecendo a igreja reformada, conversando com o pastor João, com o irmão Andres, com o presbítero Nicolas, falando do propósito de iniciarmos o trabalho desta igreja aqui na nossa cidade. E aí voltamos com alegria, e no dia 10 de dezembro de 2017, na garagem de casa, nós fizemos o nosso primeiro culto. Tínhamos lá 15 pessoas. Depois, no outro final de semana, nós fomos lá para Arapoti. Fomos em 2 carros lá para conhecer a nossa igreja também, lá em Arapoti. Estava lá o pastor Ivo, que também era presidente do departamento de missão naquela oportunidade. Foi um momento muito propício, muito abençoador. E eu lembro que ele disse, na sua pregação, paciência. E olha, tivemos paciência, estamos aqui. E a nossa gratidão realmente à igreja de Arapoti. E eu digo que temos a igreja de Tibagi, que é a nossa igreja mãe, e a nossa igreja em Arapoti, que é a nossa igreja avó, que também nos acolheu, nos orientou e tem nos acompanhado também. E nessa caminhada de 5 anos, tivemos muitas lutas, e todos sabem cada uma delas. Tivemos dificuldades, especialmente em datas festivas, então alerta a todos em relação a isso. Na Páscoa de 2018, foi quando tivemos uma dificuldade muito grande, e aí eu gritei para o Emerson, e logo ele falou, bom, vamos em frente. Depois, no culto também de aniversário, e depois no Natal, uma outra dificuldade, e essa foi mais difícil. De fato, eu, no dia 27 de janeiro de 2019, reunido com a minha família em casa, à noite, depois do culto, as coisas estavam muito difíceis, muito sofrimento, familiar especialmente. E eu decidi parar. Não vamos continuar. Nós vamos parar. Será muito difícil parar. Reconhecer que talvez tenha sido um erro, me desculpar e pedir o perdão daqueles que estavam caminhando conosco, que cada um voltasse de repente para as suas igrejas, aqueles que tinham, aqueles que não tinham. E de fato foi no dia 27. Mas no dia 28, na segunda-feira de manhã, aconteceu algo muito interessante. Chegou uma mensagem no meu celular dizendo, pastor, que dia que é o culto na igreja? Eu falei, não, só falta brincadeira comigo. O dia que eu decido que não vamos continuar, alguém manda uma mensagem, alguém que mora na rua de trás aqui, falando, pastor, que dia é o culto na igreja? Nós queremos ir lá no culto. Eu falei, mas espera lá, não estou entendendo a mensagem do Senhor. Eu quero parar. Eu não aguento mais. Minha família não aguenta mais. Mas o Senhor manda alguém perguntando que dia que é o culto. Eu lembro que eu vim aqui, abri o templo, me sentei aqui, orei e disse algumas palavras para Deus. Eu disse, Senhor, eu só paro esse trabalho se o Senhor tirar a minha vida. Porque se eu estiver sem olho, sem braço, se eu estiver com algum problema, eu continuo. Eu não paro mais. E não tem ninguém nesse mundo, e eu usei um termo bem forte na época, não tem que me fará parar esse trabalho. E aí eu fui conversar com aquele teimoso ali.
Você lembra? E eu disse essas mesmas palavras para ele. Falei, Emerson, não para mais. Só tem uma pessoa que é capaz de parar isso, aquele que começou. O resto, eu passo por cima de todo mundo. Eu atropelo todo mundo. Mas esse trabalho não para mais com a graça de Deus. E continuamos os teimosos. Aí em 2010 e 2019 nós recebemos a doação do terreno da prefeitura, onde estamos construindo nosso templo, lá no Santa Alice 2. Em março de 21 começamos a construção, passamos toda a pandemia. Em novembro de 21, todos se lembram, foi quando tivemos aquele acidente na obra, tudo veio abaixo. Mas hoje está tudo em pé. E estamos a poucos meses de nos mudarmos para o novo tempo. Por isso, nós queremos louvar e glorificar a Deus por esse trabalho. E sabemos que o Senhor é que está nos conduzindo. Por isso, o motivo desse culto é exatamente esse. Em tudo, damos graças e invocamos ao Senhor. Em tudo, damos graças. E assim nós faremos, para a glória do Senhor. Muito obrigado a cada um que esteve e está nesse trabalho, está engajado, está animado, está também desanimado. Não desanime, nós não vamos parar. Como disse, com 5 anos iniciamos um projeto, um ponto de pregação, talvez em Londrina. Fizemos o segundo culto ontem e temos muito trabalho também em Londrina. E Deus está nos abençoando. Nós conseguimos um lugar para nos reunirmos. Conheci a pastora da igreja anglicana, e a igreja anglicana está cedendo o seu templo para que a gente faça os nossos cultos em Londrina. Glória de Deus também. Deus seja louvado por isso, e muito, muito, muito obrigado a cada um e a cada um. Não desfaleçamos, sigamos em frente. Obrigado, vereador Tochinha, amigo, parceiro, companheiro, Luciana, por estarem aqui conosco também. A toda a Igreja Metodista Livre, pastor Davi, e ao coral que está aqui. E eu gosto muito desses irmãos, estive pregando algumas vezes lá na Igreja Metodista Livre. Nós somos uma igreja holandesa, eles são uma igreja japonesa. Que benção! Né? E mais especificamente a Maria que eu chamo Maria do Posto, né? No meu WhatsApp está lá, Maria do Posto, mas não é a Maria do Posto, é a Maria. Nós trabalhamos, estivemos juntos lá na Igreja Presbiteriana Independente em Maringá do Sul, caminhamos juntos muitos anos. Falo do posto porque ela era a caixa do posto, do curte que era diácono da igreja. Então temos um carinho muito grande pela Maria, pelo Juninho, pelo Nelcino, irmãozão, parceiro que Deus colocou também na vida da Maria. E ela cantava folheto na igreja, né? Talvez vocês sabem, né? Se não sabia, ela cantava. Ela cantava, graças a Deus. Então, por meio dela, convidamos todo o coral da Igreja Metodista Livre para que estivesse conosco. Eles aceitaram. Maestro, então vamos lá. Muito obrigado também aos irmãos. Em pé, convido a todos para elevarmos a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença de Deus sobre este culto que nós iniciamos nesta hora.
Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus que eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Nós vamos receber nesta noite ainda a terceira vela da nossa coroa de Natal. Lembrando, a primeira velinha referia-se aos profetas do Antigo Testamento que falaram e profetizaram a respeito do nascimento de Jesus. A segunda, que foi acesa na semana passada, referia-se a João Batista, o último dos profetas que preparou o caminho para a chegada de Jesus. E hoje, a terceira é aquela que refere-se a Jesus Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos e edificar o seu reino. E também neste domingo, dia da Bíblia. Hoje é o domingo, dia da Bíblia. Nós vamos receber também a palavra do Senhor. Eu convidei a nossa irmã Thelma e a sua neta. Eu as convidei também porque estavam lá no nosso primeiro culto. Muito obrigado. Vamos nos assentar e vamos ouvir a participação do coral. Senhoras e senhores, boa noite. Para nós, o coral da Igreja Metodista Livre, é uma honra, uma grande alegria estarmos aqui em comemoração aos 5 anos da Igreja e que seja o quinto de vários e vários anos desse belíssimo e abençoado ministério. Pastor, muito obrigado pelo convite e apresentaremos esta noite 3 músicas para vocês. Primeiro, o hino 381 do cantor cristão. Em segundo, uma canção dos Vencedores por Cristo, cantando a semente. E por último, uma versão bilíngue em português e em japonês da canção natalina Jesus Nasceu. Uma boa apresentação a todos.
Nós
Eu tive uma ideia, mas não sei se vai rolar, sabe? Nós vamos fazer um coral também, mas acho que não vai dar para cantar em holandês não, né? Porque nossa pessoa, né? Canta o coral a gente consegue. Já cantar em holandês, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Provavelmente. Amém. Mas, pedindo, após a pregação, se puderem cantar novamente este hino, agradecemos. Vamos abrir a palavra do Senhor, porque em tudo damos graças ao Senhor da igreja. E esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18, Deuteronômio 8, de 11 a 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
Se não eleve o teu coração e não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Temos uma igreja, temos uma comunidade. E se a temos, não foi pelo nosso esforço, pela nossa luta, por aquilo que supostamente temos poder para conseguir. Só foi pela graça e pelo poder de Deus na nossa vida. Em pé, vamos louvar o Senhor com o hino Deus dos Antigos. Amém. Assentados, irmãos e irmãs, nós damos graças ao Senhor, mas também confessamos a Ele os nossos pecados. E lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20, Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20, nós lemos:
dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Cantemos: Tu és fiel, Senhor, e nos preparemos para confessar a Deus os nossos pecados. Pelos méritos dele, pelo seu sacrifício na cruz, é que somos perdoados.
conheces o nosso coração, conheces a nossa alma e sabe que somos, sim, pecadores e pecadoras, que carecemos a cada instante da Tua graça para nos perdoar. Pecamos por pensamento, por palavras, por atos. Por isso clamamos, Jesus, pastor amado, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e nos perdoando, Senhor. E perdoando-nos, ó Pai, única e exclusivamente pelos méritos e pela obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, vertendo o seu sangue para nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade. Reconhecemos isto, Senhor, suplicamos o perdão e nas promessas da Tua palavra, Senhor, também temos a certeza em Cristo de que somos plenamente perdoados e que ao confessarmos os nossos pecados, o Senhor jamais se lembrará deles. A cédula que era contra nós também foi rasgada, Senhor. Aceite cada oração e derrame a paz do Senhor que excede a toda compreensão e entendimento humano em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Perdoados, vamos nos colocar de pé e louvar.
Por isso nós estamos com alguns problemas aqui. Ele é novo, nós instalamos esse equipamento há 2 domingos e é para o tempo novo. Então nós estamos ainda aprendendo a mexer com ele. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Êxodo, capítulo 35, livro do Êxodo, capítulo 35. É um texto que servirá de base para a administração da palavra do Senhor pelo nosso irmão, pastor Hildo. Êxodo 35, versículos de 1 a 9. Êxodo 35, de 1 a 9. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhe: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharás 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofazul púrpura, carmesim, vinho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e de 20 a 29. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito os impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram de velas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, vinho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor o trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a oferta, obra do serviço trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham criado, estofa azul, púrpura, carmesim e vinho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, criavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a escola sacerdotal e para o peitoral. E os aromatas, o azeite para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizessem por intermédio de Moisés. Oremos. Pai, lemos com a Santa Palavra que todo ato deste culto é gratidão, honra e glória ao teu santo nome. Pedimos, em nome de Jesus, a iluminação do teu Espírito Santo sobre a vida do teu servo, o pastor Hildo, para que transmita a sua palavra ao coração da igreja nesta noite. Use-o, Senhor Deus, como sempre o Senhor tem feito, para o louvor e honra do teu nome, para que a tua igreja seja edificada e as nossas vidas consagradas ao Senhor. E assim que oramos,
No nome de Jesus. Amém. Pastor. Eu trago aqui a saudação do meu conselho. Esse mesmo conselho que há 5 anos atrás, se quer que eu pegue o outro irmão? Muito bem, agora acho que vai funcionar. Se tem mais alguém, por favor, tire também. Mas eu trago aqui o abraço do meu conselho. O conselho que há 5 anos atrás, mais ou menos por essa época também, no entardecer desse 6 de dezembro, no entardecer muito quente, fora do templo, fora da igreja, nos reunimos no pátio para conhecer o projeto Pombas. E ontem, dia 10 de dezembro, foi para mim pessoalmente uma data especial, para minha esposa. Fazem 28 anos de ministério. Foi quando nós recebemos o convite para ser pastor na Argentina. Bom, já fazem 28 anos. Mas é uma história. E foi naquele dia, esse 6 de dezembro, que nós também vimos pela primeira vez as lágrimas do pastor Edrei. Foi naquele dia. E eu diria assim se escrevem as histórias das igrejas e dos templos também. Por que eu digo isso? Por esse texto que nós lemos aqui, ele é um tanto quanto frio. Ele é um relato bem frio daquilo que Moisés fez quando ele propôs a ordem de Deus. Se nós vamos construir um templo móvel. Aqui onde nós estávamos hospedados em Londrina tinha um circo na frente do hotel e hoje eles estavam recolhendo as barracas. E Moisés estava propondo não um circo, mas um templo móvel que a cada momento precisava ser desarmado, carregado e montado de novo. E olha, se nós tivéssemos que fazer isso, embora muitas vezes temos que refazer coisas. Quando cai um telhado, temos que fazê-lo de novo. E assim vai ter outras coisas que vão nos atrapalhar. Também as lágrimas. Isso faz parte da construção das paredes de um templo. Ou também fazem parte de um reunir-se
e às vezes até vontade de desistir. O que vem antes nesse texto bíblico aqui é quando Moisés desce com as tábuas da lei e dá de cara com o deserto. Ele recolheu todas as bijus das mulheres e fabricou um ídolo. Vocês podem imaginar o rosto de Moisés? Eu imagino quase que o hebreu desistiu. Vou desistir. E aí Deus diz: Moisés, chama de novo a multidão. Reúne todo mundo. E nós vamos construir. Não um bezerro, mas nós vamos construir um templo móvel, a tenda do encontro. E veja bem, a primeira vez Moisés desceu triste, cabisbaixo. Isso está um pouquinho antes aí. E na segunda vez nos conta o texto um pouquinho antes que o rosto dele, ele brilhava. Ele não percebeu, mas todo o povo que o enxergou tem alguma coisa diferente com Moisés. E assim também deve brilhar o rosto de pessoas que fazem parte da igreja. Quando a cada dia se concretiza um pedacinho daquilo que nós idealizamos, projetamos, colocamos no papel e depois colocamos no prédio. Não pensem que deu tudo certo, que aquilo ali funcionou como um carro zero bala. Moisés não conta as entrelinhas dos perrengues, das discussões, onde vai aquela vara, onde vai aquele imóvel, onde vai aquilo, sem microfones. Ele não fala nada assim disso, mas tinha uma ordem superior que dizia: construa o meu templo. E é por isso que ele chamou todo mundo. E eu pergunto: por que será que Deus quer templos ainda? Por que Deus quer igrejas? Ou, no fim, por que Deus quer cultos? Para mim, a razão está lá no Gênesis, lá no início, no 7º dia, quando Deus descansa, quando Deus para de trabalhar. A tradução literal seria: Deus se sentou e santificou o 7º dia. E é por isso que aqui, antes de Deus mandar construir o templo, ele fala do sábado. Ele disse: vocês precisam saber que tem um sábado. 6 dias são de vocês, para vocês construírem o templo que quiserem, e um dia vocês vão usar o que vocês construíram para me prestar tudo. E eu tenho convicção de que se não houvesse ocorrido o pecado, mesmo assim Deus mandaria construir templos para Ele. E nós iríamos lá simplesmente não para confessar pecados, mas para adorá-lo. Assim como o Apocalipse profetiza que vai ser quando nós estaremos de fato habitando o templo maior que nos está sendo preparado. Então,
o sábado ou o domingo nos ajudam a guardar o mandamento de Deus. Alguns até questionam, e eu não tenho nada contra isso também, por causa da eminente volta de Jesus, por tudo aquilo que o mundo apresenta para nós. Muitos até falam, é necessário ainda construir templos, se Jesus vai voltar igual e volta. Até pessoas que questionam se nós ainda temos que formar pastores, porque Cristo vai voltar logo ali adiante. Nós não construímos templos pensando na volta de Cristo. Isso não tem nada a ver. Lutero disse, se Cristo volta amanhã, ou se ele voltaria amanhã, hoje eu ainda plantaria uma macieira. E se nós soubéssemos que ele iria voltar amanhã, então hoje ainda poderíamos fazer um projeto para a construção de um templo. Se tivéssemos 100 candidatos a serem pastor, enviaríamos todos eles para o seminário. E eu quero lembrar para vocês uma palavra de Jesus, quando ele viu toda aquela bagunça na frente do templo, ele disse, o zelo pela tua casa me consome. Dá para perceber? Isso é uma palavra muito forte de Jesus. E é por isso que nós temos que valorizar aquilo que Jesus valorizava, o templo. O zelo pela tua casa me consome. E aí o salmista diz, eu fiquei tão alegre quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Deus fala em santificar o descanso. Portanto, ao irmos na igreja, trabalhamos mais do que descansamos. O dia já é santo, mas que ele seja santificado em nosso viver. Não acender fogo na casa, está escrito aqui, mas deixar que a vela pascal, esses simbolismos que muito estão presentes na Igreja Reformada, do fogo do Espírito Santo, que este fogo se acenda no templo, que este fogo do Espírito se acenda também dentro de nós. E é por isso que Moisés literalmente faz uma sinagoga. A gente às vezes pensa que é uma sinagoga. É um templo judeu, mas no resumo é assim: vamos fazer uma convocação, vamos fazer uma reunião, um ajuntamento. E é interessante que quando ele fala daquilo que vai sobre a mesa, tem uma coisa lá que diz os pães da proposição. Está certo? Eram aqueles modelos de pães. E literalmente, os pães que têm um rosto. Essa é a tradução. Os pães que têm um rosto. Então, quando nós nos reunimos, temos cada um o seu rosto e temos também o rosto de Deus. A face de Jesus Cristo. A face de Moisés. E é nesse ajuntamento que Moisés disse, viu, vamos agora fazer uma coisa para nos ocuparmos no sábado. Mas não por causa de mim,
mas porque Deus o quer. E todos, diz ele, vão trazer uma oferta ao Senhor. E várias vezes ele repete, de coração. E eu fiquei pensando, o que é de coração? Porque a palavra oferta, aqui nesse texto, significa tirar dos bens de mais alto valor que se tinha na época e trazer para o Senhor. E aí eu fico pensando, o que essa gente deve ter refletido? Gastamos tudo no bezerro. Gastamos tudo no bezerro. E qual não foi a resposta? A convocação de Moisés. E se vocês quiserem reler em casa, como é que esse povo respondeu? Eles foram para casa, e diz o texto, saíram da face de Moisés, esqueceram, vocês vão embora depois, esqueçam do rei da face dele, mas não saiam da face de Deus. E eles retornaram de mãos cheias. Eles tinham mais jus. E não era jus, era ouro mesmo. Aqui eu quero fazer uma referência a Cristo. O que Deus nos dá em Cristo? A joia de mais alto valor. É o que Ele tem de melhor para nos dar. O templo santo, o templo que Ele reconstruiu em 3 dias, quando Ele falou da ressurreição de Jesus. Esta é a relação. Ele é a pedra angular sobre a qual está edificada a nossa vida. Deus Emmanuel, Deus com os pães da proposição, os pães da face, e eles cuidavam isso tão bem. E com isso Deus está dizendo, vou com vocês, dia após dia, Emmanuel, Deus com Israel. Eu quero encaminhar a minha reflexão final. Ofertas, elas são necessárias e aceitáveis. Todas elas. Todas elas. E até mesmo no mundo masculino, as mulheres foram convidadas já lá atrás a participar. E como participaram? Elas pegaram os 10 dedinhos delas e começaram a transformar aqueles pelos em bonitas vestes para aquele tempo. Pense no negócio bonito que era aquilo ali. Em detalhes. Os 8 dedos e os 2 polegares dos cristãos são os 10 melhores amigos que qualquer igreja, em dificuldades ou não, já encontrou na face da terra. Os 10 dedos. Nada fácil, mas com a ajuda de Deus e o seu reconhecimento, nós vamos chegar lá. E todos participaram, todas as autoridades, enfim, se manifestaram favoravelmente para aquilo ficar pronto, para que eles tivessem uma ocupação no domingo, para honrar aquele que os honrava durante 6 dias da semana. Quando eu estava preparando esse texto aí, eu li a frase de um teólogo que dizia: sempre que você vai ao templo, leve junto o templo que está
em você. Se você está em ordem com esse templo aqui dentro, você vai poder celebrar com alegria no templo do Senhor e com os irmãos. Não importa o valor, a dimensão da oferta, desde que ela se iguale ao doar de Deus. A ideia por trás do doar é sempre ver o resultado. O que vai dar isso? O que vai acontecer com a minha oferta? Aliás, nós somos bastante rígidos nisso. As nossas comunidades, essas contribuições, esses valores, está sendo bem usado? Eles perguntam isso. E a gente sabe que sim. E é por isso que nós tínhamos muita vontade de estar aqui hoje e ver o templo. Mas infelizmente, por questões de agenda, isso não foi possível. Mas nós queremos ver. E eu sempre digo, cada um de nós, jovens, adultos, deveriam participar, uma vez na vida pelo menos, na construção de uma igreja. Todos. Isso é nobre. Isso é histórico. E aí cada vez que a gente vai passar, a gente pode dizer, eu ajudei a construir aquele templo. Não para ser gloriado, mas porque isso é para Deus, isso é maravilhoso. Se estes homens lá no passado fizeram tanto por aquilo que eles viram no Sinai, o impacto, o que nós não devemos fazer ao olharmos para a cruz? É importante a gente pensar o que o fazemos por aquele que fez por nós. E o coral acabou de cantar o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Deus não quer um coração duro e uma mão relutante. Ninguém foi para casa reclamando. Nossa, por que isso agora? Por que Moisés? Isso não se ouve. Porque eles sabiam o que eles tinham feito anteriormente estava errado. Então eles simplesmente fizeram silêncio e disseram: é por aí que nós vamos. Nós vamos responder. E como responder? Para terminar, uma fala sobre essa parte da igreja. Aqui é o altar, sempre um pouquinho mais elevado, né? Normalmente, e aquela parte lá onde vocês sentam se chama nave, correto? Em latim, a nave da igreja. Isso vem de navio. Os navios, eles não foram feitos para ficarem atracados no porto. Eles foram feitos para navegar. Os templos móveis. O templo que vocês estão construindo não é o último. É o penúltimo. É o penúltimo. A gente nunca constrói o último templo. É o penúltimo. E nós vamos navegando. Sabe, entra. Vocês vão voltar, assim como o navio vai atracar no porto, carregar. Lá vai ele de novo. E é isso que Cristo pede de nós, que sejamos templos quando caminhamos, templos vivos, e também templos que expõem essa riqueza litúrgica. Todo mundo sabe que isso aqui é Natal.
Isso é histórico. E a igreja serve para nos delimitar isso, para mostrar que Deus é literalmente um Deus conosco, simbolizando essa luz que caminha sempre junto com o seu povo. Que Deus abençoe os próximos 5 anos, 25 anos, sei lá, mas que seja o penúltimo tempo de vocês. Amém. Amanhã nós vamos, Ângela. Tá bom? Claro que vai. Bem. Nós preparamos uma lembrancinha aos visitantes e também aos membros da igreja. E diz: floresça onde Deus te plantar. Aquela árvore de bexigas também é exatamente esta verdade e esta realidade. E o próprio Jesus disse em suas palavras lá no Evangelho de João: se devemos plantar, o apóstolo Paulo também fala isso, que a gente floresça, a gente frutifique. E lá ele diz: olha, que vades, deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então que você também, à luz dessa palavra, como tempo, frutifique, glorifique o nome do Senhor. E eu quero convidar individualmente também para que cada um receba. Convido a Luciana, esposa do vereador Taquinha, para que receba nosso cristão. Bom, convido a esposa do pastor Will, por favor. O maestro primeiro, né, coral. E agora, os membros do coral, um por um também, né? Por favor, eu não vou falar o nome de todos, mas por favor. Vamos lá. Arigato. E agora, por favor. Bom, Agora, as famílias da igreja também. Então, Dona Thelma, ou, por favor. Jéssica. Dona Sandra. Salete.
Dona Maria Luísa. Fátima. Jô. Lenice. Ruth. Meu amor, minha esposa, minha filha, meu filho. Por favor. Há outras famílias que você, há outras famílias que também são da igreja, que não estão conosco, mas que também receberam a sua lembrancinha. Alguém, por favor, não recebeu? Todos receberam? Sim. O coral poderia cantar o pós-último? Último hino? Amém? Depois do amém, aí o coral canta novamente. Nós damos graças e nós também nos consagramos ao Senhor. Nós tivemos a eleição de novos presbíteros, presbítera e diaconisas. E queremos também, nesta noite, fazer a instalação, como é feito na Igreja Evangélica Reformada, desses irmãos que foram primeiramente indicados, depois foram eleitos, depois foram anunciados por 2 domingos à Igreja, e agora nós faremos então a instalação desses novos oficiais. Então quero convidar para que estejam à frente nesse momento aqui o irmão Rafael, Ernest, Lenice, que foram eleitos e eleita presbítera. Também a Jusileia, chamamos de Fofa, a nossa irmã Sandra e também a nossa irmã Maria Luísa, que foram eleitas diaconisas da igreja. E o nosso manual
forma de instalação de presbíteros, diáconos e diaconisas, diz assim: Amados em nosso Senhor Jesus Cristo, o Conselho da Igreja comunicou-lhes já por 2 vezes os nomes dos irmãos que foram eleitos como presbíteros, presbítera e diaconisas desta comunidade. E como não foram apresentadas objeções fundamentadas quanto à fé e à conduta desses irmãos, passaremos agora, em nome do Senhor, a sua instalação. Antes, queremos ouvir o que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito dos ofícios dentro da Igreja de Cristo, que faz uso do serviço de pessoas, as quais confia uma parte especial dentro da Igreja. E como dizem as Escrituras, Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, conforme lemos lá em Efésios capítulo 4. E os encarregadas desses ofícios devem cumprir essa incumbência com humildade, tendo em mente aquele que veio para servir e que nos deu exemplo, especialmente, de lavar os pés dos discípulos. Poderão sentir-se fortalecidos pela palavra do Senhor, que diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aos presbíteros e presbíteras, um dos ofícios pelos quais Cristo se apraz em edificar a sua igreja é aquele dos presbíteros e presbíteras. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que eles, juntamente com os ministros da Palavra de Deus, deverão dar direção à vida da igreja. Em obediência ao Supremo Pastor, deverão pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como modelo de rebanho, conforme 1 Pedro, capítulo 5. É deles a tarefa de visitar fielmente os membros da igreja, dar-lhes orientação espiritual, também estimular jovens, adultos e crianças no serviço, estarem atentos para que todos revelem membros vivos da Igreja de Cristo. Deverão lembrar a igreja da sua vocação de testemunhar o Evangelho ao mundo e de conquistar, através da vida e da ação, outros para Cristo. Deverão admoestar aqueles que não vivem conforme as Escrituras e conforme a disciplina cristã, para que levem-nos ao arrependimento. Como supervisores da igreja, deverão vigiar quanto à introdução de qualquer doutrina falsa que possa desviá-la da obediência a Jesus Cristo e quanto a qualquer profanação também dos sacramentos da igreja. Devem estar atentos uns aos outros e aos ministros da palavra, pelos ensinos e trabalhos dos quais são também corresponsáveis. Por isso, deverão estudar a palavra de Deus, praticar a meditação e também a oração e a fé. É tarefa dos presbíteros e presbíteras, com os ministros da palavra, estarem atentos para que tudo na comunidade seja feito com decência, com ordem, conforme a vontade daquele que não é Deus de confusão, e sim de paz, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Assim, agirão em seu trabalho conforme a palavra que Paulo dirigiu aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastorear a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aos diaconisas também, Cristo faz uso deste serviço para edificar a igreja. Desde o início, a igreja, ao lado da pregação da palavra e administração dos sacramentos, exercia de forma cristã o exercício da misericórdia. Lemos a respeito disso lá em Atos capítulo 6, onde se fala da distribuição diária às viúvas.
diáconos e as diaconisas, juntamente com os ministros de Deus e os presbíteros e presbíteras, devem cuidar da igreja enquanto lhes são confiados, em especial, os serviços da misericórdia. Eles poderão tornar visível o amor de Cristo, prestando socorro em necessidade e em dificuldades de naturezas diversas, com conselho e ação. Estimularão a comunidade a prestar também misericórdia ao próximo. Poderão executar o seu trabalho com alegria e de coração compadecido, prontos a compartilharem o consolo do Evangelho com aqueles que estão necessitados. Por isso, agora, irmãos e irmãs, Rafael, Hermes, Lenice, Lucileia, Sandra e Maria Luísa, estando prontos para receberem os seus ofícios, responderão diante de Deus e a sua igreja as seguintes perguntas. E eu convido a igreja a se colocar em pé. São 4 perguntas e ao final cada um deverá responder. Primeiro, estão convencidos em seus corações que o próprio Deus os chamou por intermédio da sua igreja para este santo serviço? Segundo, aceitam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como a única palavra de Deus e como a integral ensino da salvação e rejeitam tudo aquilo que conflita com esta palavra e com as confissões de fé desta igreja? Terceiro, prometem por amor a Cristo e a sua igreja desempenharem fielmente os seus ofícios e guardarem o sigilo necessário daquilo que lhes for confiado durante o exercício dos seus ofícios? E quarto, prometem sujeitar-se sempre às administrações da igreja, caso se desviem no ensino ou na conduta? E eu pergunto, Rafael, qual a sua resposta? Sim. Hermes, qual a sua resposta? Sim. Lenice, qual a sua resposta? Sim. Jusileia, qual a sua resposta? Sim. Sandra, qual a sua resposta? Sim. Maria Luísa, qual a sua resposta? Sim. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo lhes conceda a sua graça, para que possam trabalhar fielmente e com a bênção do Senhor neste serviço. Amém. E agora, amada igreja, irmãos e irmãs da igreja, recebam estes irmãos e estas irmãs como servos de Deus. Submetam-se de toda boa vontade ao governo, à supervisão dos presbíteros e presbíteras. Atendam suas administrações e lhes dê honra devida, como também são pastores do rebanho. Amada igreja, também providenciem às diaconisas meios suficientes para que realizem o seu trabalho e estejam dispostos de coração a cooperar com os serviços de misericórdia e de cooperação com o reino de Deus, visto que ninguém de nós possui por si próprio a capacidade para tal. Por isso nós oraremos ao Deus Pai nesse momento, invocando a sua graça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Tu que deste através de Teu Filho Jesus, presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas para a edificação da Tua igreja. Te agradecemos que nos desse pessoas de bom testemunho, que recebem os dons do Espírito Santo. E por isso te pedimos que lhes conceda mais e mais aquilo que necessitam em seus ministérios. Conceda-lhes
sabedoria, coragem, discernimento, misericórdia, para que cada um cumpra o seu serviço conforme a tua vontade. Conceda-lhes a tua graça, para que possam continuar fielmente os seus trabalhos, sem jamais esmorecer por dificuldades, tristezas ou perseguições deste mundo. Dá também, ó Deus, à tua igreja a bênção, para que se submeta, Senhor Deus, às demonstrações e às orientações, os ensinos deste conselho, que seja feito com amor, que seja feito com misericórdia, honrando-nos uns aos outros em amor. Amém. Também, nesse momento, a gratidão. Chega aqui. Boa. Aí assim, teimoso. Que diz que o teimoso mais teimoso é o que teima com o teimoso. E esse teimoso teima comigo. Mas Deus o colocou como braço, como ombro, nos momentos mais difíceis. Eu fui lá no escritório dele. Falei, eu preciso de você. E ele disse, estou aqui, pastor. E assumiu, juntamente com aquele conselho, tudo aquilo que tínhamos por enfrentar. E chegamos até aqui. Você, Fátima, Léo, a Duda, a Isa, também o Tuti, a Mari e o Mário, que não estão aqui, mas estão também deixando você. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus continue guardando, cuidando, moldando. Continue teimoso. Eu também vou continuar teimoso. E nós vamos em frente. No seu ministério, na igreja, na mesma direção, na unidade de polo, e também no escritório de advocacia, e na sua casa. Muito obrigado. Oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Igor para que nos abençoe. Em seguida, cantaremos o hino Perdão Real. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abundantes todos os dias, guarde vocês e os ajude a cumprir com o chamado que lhes foi entregue. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a companhia do Espírito Santo sejam uma constante hoje e sempre. Amém. Estão instalados oficialmente com a graça do Senhor. Vamos em frente. Amém. Obrigado. Cantemos o hino 260. Com perdão
também. Muito obrigado, que o Senhor esteja com vocês. Obrigado ao coral, obrigado, vereador querido irmão Faxinha, obrigado mesmo. Nosso abraço muito fraterno à Imelda de Caranga. Nós temos uma relação também muito bonita com essa igreja. Alguns anos atrás, um grupo de Apucarana, de Cambé, nos procurou para começar a caminhar conosco como igreja reformada. Estivemos lá eu, Emerson, pastor João, conversamos com aqueles irmãos e começamos a visitá-los, até que no momento eles disseram: olha, pastor, um grupo da nossa igreja quer caminhar com vocês, mas o grupo também não quer. Eu disse: então não venham conosco, permaneçam unidos, não dividam a igreja de vocês. Vocês são um grupo pequeno. E aí eu entrei em contato com o pastor Davi. E pastor Davi, tem um grupo de irmãos ali em Cambé que se aproximou de nós, mas não foi possível trabalhar com eles. Que prevaleça a unidade daquela igreja, que prevaleça a caminhada daquela igreja e daqueles irmãos e daquelas irmãs. Nós não vamos dividir aquele corpo, pelo contrário, ao contrário. Eu quero que eles permaneçam unidos. E falei com o pastor Davi, visitou aqueles irmãos, e depois um processo que também é peculiar da igreja. Esses irmãos hoje são uma congregação, da igreja Metodista Livre de Apucarana. Nós agradecemos muito a Deus pela vida dos irmãos e por acolherem aqueles irmãos lá de Cambé. Muito obrigado. Vamos receber a bênção, ouvir o pastor Ilmo para quem quer a bênção, cantamos o amém, depois o coral canta, depois vamos saborear um bolo, um salgadinho, todos são convidados para esse momento de confraternização. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para sempre.